Oi, turma. Então, hoje nós vamos dar continuidade na parte, né, clínica cardiológica. Nós paramos aqui nas manifestações clínicas do IAM. Elas podem ser, né, relacionadas ao sistema cardiovascular, respiratório, gastrointestinais, geniturinários, neurológicos ou cutâneos. Então, por isso que o infarto, ele ocasiona dor torácica, ele ocasiona falta de ar, ele ocasiona náusea, vômito, né? Confusão mental, a parte da creatinina renal ali, ela começa a ficar comprometida, e também ele está relacionado à cutânea, né? Por quê? Porque a pele do paciente pode diminuir a temperatura, evoluir com uma hipotermia. Então, essas são as manifestações clínicas do IAM. Então, a parte 2, né, das emergências do IAM, as manifestações atípicas do IAM. A aula passada foi falar das típicas. Como que eu consigo diferenciar um paciente que realmente está com uma dor torácica típica do infarto? Então, o grupo de risco para essa manifestação atípica geralmente está muito relacionado a idosos, sexo feminino, diabetes, pessoas que têm diabetes, relacionado também a quem já tem uma insuficiência cardíaca e pacientes que usam marca-passo. Porque atípica, qual que é a diferença de típica para atípica? Atípica é aquela dor do infarto, aquela dor, né, aquele sintoma característico do IAM, que é uma dor torácica mais direcionada no lado esquerdo, irradiando para membro superior esquerdo. Então, não é a dor atípica torácica, por exemplo, é aquela dor torácica direita, ou quando a dor está nos dois peitos, né? Sem irradiação para membros superiores, principalmente para membro superior direito, não é muito comum ser IAM com esse dor de tipo de dor, né? Mas nós não vamos também negligenciar sintomas, não podemos fazer isso. Temos que tratar esse paciente como se fosse verdadeiramente um IAM, né? Descartar o IAM ali a princípio, ele vai entrar na urgência com indício de um IAM e já vai ser direcionado a vários exames, eletrocardiograma, para poder descartar realmente esse IAM. É muito comum em idosos sentir dor torácica, né? Pode ser por causa de gases, né? Constipação intestinal, por causa de ansiedade, mulher principalmente. A mulher tem muita dor torácica por estresse emocional, então é muito comum isso acontecer. Paciente que usa marca-passo pode vir a dar dores torácica, né? E achar que é cardíaco, geralmente não. Pode estar relacionado com a própria ansiedade do uso do marca-passo. Então, para diagnosticar um IAM, nós temos que, primeiramente, levar essa vítima para uma sala de urgência e estar fazendo esse eletrocardiograma dessa vítima. Então, as alterações do eletrocardiograma, quando é o IAM, ele é muito típico, já mostra naquele traçado do IAM. Então, aqui vocês vão ver aqui nessa imagem que aqui é o nosso traçado normal de um ritmo sinusal que nós falamos de um eletrocardiograma, que é o ECG, que nós, técnicos de enfermagem, faremos o tempo inteiro no hospital, principalmente, e quando o paciente chega na sala vermelha, é o técnico de enfermagem que prepara o paciente para esse eletrocardiograma. Então, a onda P, Q, R e S, T. E aqui tem a onda U, que é a onda que inicia o traçado P. Então, quando eu tenho alteração no segmento PR, aqui pode ser indício de um infarto agudo do miocárdio. Quando eu tenho uma alteração no segmento ST, que é aqui, esse espaço, eu tenho tipicamente um infarto de supra, tá? Então, esse aqui é chamado infarto de supra. Esse paciente precisa entrar, né, com medicações ali, vasodilatadores, né, oxigênio. Esse paciente tem que ser rapidamente avaliado, medicado ali na sala de urgência. Então, no eletrocardiograma, só para vocês não ficarem muito perdidos, porque eu não sei se vocês já aprenderam eletro, nós temos várias derivações, né, do eletro. As derivações periféricas nós chamamos as asperinhas, das pazinhas, que é a vermelha, a preta, a verde e a amarela. Então, essas derivações vai calcular o espaço D1, D2, D3, AVF, AVL e AVR.
que a ED1 é o braço direito e braço esquerdo, o D2 vai calcular no braço direito e pé direito, o D3 no braço esquerdo e pé esquerdo, o AVF, o eletrodo explorador do pé, e o AVL, o eletrodo explorador do braço esquerdo, o AVR, o eletrodo explorador do braço direito. Então, o vermelho e o amarelo, ele vai, né, calcular D1, D2 e D3, e o verde também. Então, vai haver uma comunicação do vermelho com o amarelo para calcular o D1 e o D2, e o vermelho com o verde para calcular o D3. E aí, o preto, né, essa pazinha preta, ela é utilizada como se fosse um fio terra. Ela não tem utilidade para calcular essas derivações periféricas. E aí nós temos as derivações precordiais, que são as derivações das perinhas, que a gente chama, né? Aquela que você tem que apertar para colocar no paciente com álcool gel e soltar. Então, a AV1, ela vai ficar entre o quarto espaço intercostal da linha paraesternal direita. Então, o V1 é a única perinha que vai ficar do lado direito, vai calcular o V1. A perinha que calcula o V2 vai ficar no quarto espaço intercostal, na linha paraesternal esquerda, ficar perpendicular à perinha do V1. O V3, pessoal, eu falo que a gente deve colocar primeiro o V4. Por quê? Porque o V4, ele vai ficar no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Então, aqui, ó, essa aqui é a linha clavicular. Eu vou calcular ela no meio e vou colocar a perinha do V4. E aí, o V3 fica muito fácil, eu ficar entre o V2 e o V4. Eu venho aqui, coloco rente, né, perpendicular a perinha V3 entre a 2 e a 4. E aí, eu digo que vocês vão fazer a mesma coisa na perinha 6, que calcula o V6. Vai ser no quinto espaço intercostal da linha axilar média. Ela fica bem abaixo da linha axilar, tá? E o V5 vai ficar entre o V4 e o V6. Então, isso na prática é muito mais fácil de ser calculado. No estágio, né, vocês vão fazer muito eletro, vocês vão aprender eletro muito bem no estágio. Então, não preocupe tanto com isso agora. E aí, outro tipo de exame que é feito para diagnóstico de AM são as enzimas cardíacas. É um exame extremamente importante, né? São liberados na corrente sanguínea quando ocorre a necrose das células cardíacas por rompimento da membrana dessas células e pode ser detectados pelo exame de sangue. Por isso que tem que colher esse exame das enzimas cardíacas. Geralmente é colhido 4 enzimas. Vocês vão ver muito falar isso na sala vermelha, principalmente. É colhida a troponina, a CKMB, que é a mais famosa, é a que mais pega a enzima cardíaca, mioglobina e a troponina 1 e T, tá? As enzimas cardíacas, geralmente, tem um tempo de ação delas, tá? Para poder, para você coletar esse exame, né? Tem que ter um tempo de ação. Então, geralmente, o CKMB, o tempo de alteração inicial dela é de 4 a 8 horas. Então, iniciou uma dor típica, né? Torácica, eu tenho que coletar esse exame dentro do período. O ideal seria fazer no período de 4 a 8 horas após essa dor, para ver se realmente ela vai ter alguma alteração. O tempo de pico de elevação dessa enzima é de 12 a 24 horas e o tempo de retorno normal de 72 a 96 horas. Então, ou seja, o paciente está com uma dor torácica típica, chega na sala de urgência, o médico identificou que é típica, ele vai pedir esse marcador CKMB, esse exame. E aí, se ele pedir esse exame, se o paciente sentiu dores várias vezes em casa, melhorou, e depois a dor voltou, né? Depois de 2 dias depois com essa dor que passou, ele voltou com a dor 2 dias depois, intensa, e voltou para o pronto atendimento, né? Ou para a sala vermelha, se ele calcular esse marcador no prazo de 72 a 96 horas, por exemplo, após a dor típica, né? Esse paciente talvez vai dar uma enzima com valores dentro dos parâmetros normais, tá? Agora, se ele vai calcular esse exame com uma dor torácica típica, né, acima de até 24 horas depois,
ele pode sim ter um resultado efetivo de uma elevação do CK-MB. Então, isso aqui é avaliação médica. Eu coloquei mais isso por curiosidade para vocês. Porque, às vezes, a família cobra muito da gente no serviço de urgências para poder coletar os exames do infarto, porque as pessoas hoje estão muito bem informadas, né? A internet hoje não deixa as pessoas tão leigas mais. Então, acaba que tem pessoas que sabem que o infarto tem que ser coletado esses exames. Então, geralmente, o médico que vai, a conduta é médica, se ele vai coletar esse exame ou não. Muitas das vezes, sempre coleta, tá? Se for uma dor típica, principalmente se ele tiver passado de IAM, ele vai coletar esse exame sim. E aí, da mesma forma, a mioglobina, a CTNL, a CTNT. Então, isso aqui vai depender de a troponina cardíaca, né? Ela vai depender do médico. Então, na abordagem pré-hospitalar do IAM, é a seguinte. Eu tenho que, primeiramente, reconhecer os sintomas de um IAM, principalmente, né, inclusive, os atípicos e principalmente os típicos. Eu tenho que saber quais os sinais e sintomas típicos de um IAM. Isso não só no pré-hospitalar, como também no intra-hospitalar, tá? Primeira coisa, o objetivo nosso na urgência é reduzir o tempo entre o início do evento isquêmico para a necrose, no caso, muscular, até o tratamento efetivo. Então, eu tenho que reduzir o tempo de necrose, de isquemia cardíaca, até o tratamento efetivo. Tá? Então, esse é o nosso objetivo da urgência e emergência. Eu vou ter que fazer um eletrocardiograma precoce, né, de 12 derivações. Então, chegou na sala vermelha, um paciente com dor típica, sintomas típicos de IAM, sudorese, né? Eu tenho que fazer esse eletro desse paciente para poder de cara descartar o IAM supra-ST. Reduzir, né, no pré-hospitalar, o tempo para o diagnóstico e tratamento inicial do IAM, principalmente o supra-ST, tá? Administração de fibrinolíticos na impossibilidade de intervenção coronariana percutânea ou expectativa de transporte e transferência. Tem o primeiro contato médico-balão, maior que 120 minutos para o hospital com insuficiência cardíaca prévia. Então, pessoal, isso aqui geralmente é muito utilizado, essa administração de fibrinolíticos, nas ambulâncias avançadas, tá? Que são as medicações avançadas na USA. Então, isso aqui na USB não vai ter muito isso. Mas se é um IAM típico, precisa de uma transferência para fazer um cateterismo, né? Uma outra cirurgia cardíaca mais grave, a USA ela tem sim a possibilidade de administrar, porque a administração dessas medicações, elas vão sim salvar a vida desse paciente. Então, o paciente com essa contraindicação desse medicamento, evoluindo com choque cardiogênico, com insuficiência cardíaca grave, com parada cardiorrespiratória revertida, deve ser encaminhado para o centro de hemodinâmica, independente do tempo dos sintomas. Então, o paciente que já está numa fase, né, triste, grave, de choque cardiogênico, insuficiência cardíaca grave, uma parada cardiorrespiratória revertida, se o paciente parou com vocês reanimaram esse paciente, ele não vai poder ser administrado esse fibrinolítico na unidade. Ele tem que ser encaminhado para o centro de hemodinâmica para poder fazer o tratamento, né, adequado. Então, aqui são as novidades, né, da guideline antiga, já saiu de 2020, mas aqui fala que o ECG pré-hospitalar de 12 derivações deve ser realizado imediatamente em paciente com suspeita de síndrome craniana aguda. Os profissionais treinados não médicos, como no caso nossa equipe de enfermagem, podem fazer a interpretação do eletro para determinar se o traçado mostra evidências de AM supra-ST. Então, vocês têm sim capacidade, na hora de fazer o eletro, reconhecer se essa curvinha aqui está alargada, se ela está aumentada, se ela está, né, com traçado ao contrário. Então, esse ritmo sinusal do eletrocardiograma, esse traçado vocês têm que se reconhecer, principalmente nós enfermeiros. Pode-se usar a interpretação da ECG assistida por um computador em conjunto com a interpretação por um médico ou profissional treinado para reconhecer o IAM e ST. A notificação do hospital receptor ou a ativação pré-hospitalar do laboratório de hemodinâmica deve ocorrer para todos os pacientes com IAM que tenha sido identificado no ECG pré-hospitalar. Então, quando a fibrinólise pré-hospitalar estiver disponível nas unidades de tratamento do IAM,
e, se for possível, fazer o transporte direto ao centro de insuficiência, do ICP, que é a insuficiência coronariana, deve se dar preferência à triagem pré-hospitalar e ao transporte direto ao centro de ICP por haver uma redução de hemorragia intracraniana. Então, pessoal, a notificação tem que ser feita, e a ativação do pré-hospitalar do laboratório de hemodinâmica deve ocorrer para todos os pacientes com IAM que tenha sido identificado no eletro pré-hospitalar. Então, tem paciente conosco na ambulância, o eletro foi feito lá, pela USA, já se identificou que é um IAM, tem sim que ser notificado no hospital, fazer contato nesse hospital, para ele poder receber esse paciente já numa hemodinâmica. E quando essa fibrinólise pré-hospitalar estiver disponível na unidade de tratamento, no caso, uma unidade de hemodinâmica tem essa fibrinólise, então é possível fazer o transporte direto a esse centro, tá? Não precisa levar para o hospital que não tenha esse tipo de medicamento. Em pacientes adultos com IAM-ST, no serviço de emergência sem capacidade de realizar ICP, deve-se remover para o hospital com centro de ICP, ao invés de fibrinose imediata no próprio hospital, tá? Então, pessoal, se o tempo de remoção não for água, recomenda-se a fibrinose. Então, a gente fala o seguinte, nós vamos priorizar o tempo desse paciente. Ele consegue esperar ser encaminhado para o centro de referência? Ou ele sendo tratado aqui com essa medicação para reverter esse infarto é o mais adequado? Então, nós temos que usar esse bom senso, usar a melhor resposta para esse paciente. Então, se caso for feito a fibrinose, deve-se realizar imediatamente uma angiografia de rotina nas primeiras 3 a 6 horas até 24 horas. Então, fazendo essa medicação, esse paciente tem que estar no centro hospitalar, que se não tiver hemodinâmica, pelo menos ele tem que ter recursos com exames para poder acompanhar se essa medicação realmente se ela foi eficaz para esse paciente, ou então vai ter que entrar com alguma outra conduta médica para tratamento dessa doença. A administração da heparina não fracionada no ambiente pré-hospitalar não mostrou oferecer benefícios adicionais em comparação com a administração no hospital. Então, não é utilizado qualquer tipo de anticoagulante dentro da ambulância venosa, principalmente a heparina, porque o paciente que está infartado, dentro de um CTI, principalmente, na sala de urgência, dependendo, do distúrbio de coagulação, do exame da troponina desse paciente, o médico vai prescrever as heparinas. Então, o uso de oxigênio só é benéfico quando a saturação de O2 estiver menor que 94%, ou seja, o paciente está entrando com um quadro de hipoxemia, tá? Então, na própria ambulância, na rua, coloquei a oximetria, verifiquei uma saturação de 92%, 90%, eu já posso oferecer esse paciente oxigênio. Pode ser por um catéter nasal, Se piorar, se cair mais a saturação, eu vou aumentar esse catéter para até 6 litros. Acima de 6 litros, eu já tenho que utilizar uma máscara não reinalante, a máscara de reservatório. Porque eu não posso utilizar um catéter nasal com paciente acima de 7 litros, precisando de acima de 7 litros de oxigênio. Então, o atendimento da síndrome coronariana aguda, são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O ECG, ele tem que ser feito até 10 minutos. A aspirina tem que ser administrada, isso para pacientes típicos de AIM, tá, pessoal? Não vamos confundir. Controle da dor, que é uma dor insuportável. Tem paciente que consegue arrancar a roupa de tanto que dói, É uma dor torácica típica, assim, no meio do externo, radiando para o braço esquerdo, assim, descontrolada. Entrar com nitroglicerinas, o O2, o oxigênio, se a saturação estiver abaixo de 94%, beta-bloqueadores, trombólise química tem porta-agulha 30 minutos, isso aqui seria dentro de uma hemodinâmica, Se a cidade tiver hemodinâmica, nossa, perfeito, porque esse paciente vai ser feito isso aqui tudo para ele e já vai ser encaminhado para essa trombólise para poder resolver e reverter essa isquemia cardíaca. E aí, se for necessário, também na hemodinâmica, intervenção coronariana, tempo porta-balão,
né? Às vezes tem que colocar um stand ali numa área necrosada, né? Porque não consegue irrigar, necrosou muito, né? Então precisa de um balão ali, porta para poder, até em 90 minutos, para reverter esse IAM, essa vítima não ficar com sequelas, ok? Então, passo a passo para o atendimento da dor torácica no ambiente pré-hospitalar. Então, qual que é a nossa conduta? Realizar a avaliação primária com ênfase de manter o paciente com cabeceira elevada em torno de 45 graus, tranquilizá-lo, repouso, gente, repouso. Não deixe esse paciente se movimentar, tá? Oferecer O2 com fluxo de 4 litros por minuto apenas se houver evidência de desconforto respiratório ou se a oximetria de pulso estiver menor que 94%. Então, muita atenção a isso. Ou tem mania, tem que pôr oxigênio que está infartando. Não, tem esses critérios a ser seguidos, porque o oxigênio sem necessidade também ele é maléfico, tá? Então, vamos ficar atentos a essa questão do oxigênio, da oxigenoterapia. A avaliação secundária, ela tem que ser enfatizada para monitorar os sinais vitais, manter a monitorização cardíaca, né? Fazer a entrevista do sampler desse paciente, sinais, sintomas, alergias medicamentosas, medicamentos em uso, problemas de saúde, líquidos ingeridos, a última alimentação, o ambiente ali, né, se ele tem algum antecedente também de infarto, de algum problema cardíaco, e a caracterização da dor. Nós temos que saber a qualidade dessa dor, a localização, a irradiação e etc. Tá? A qualidade é uma dor forte, média, moderada, de 1 a 10. Você consegue me dar uma nota? É 7. Acima de 5 já é uma dor já moderada. 7 a 10 já é uma dor já grave, tá? Então, alta. Então, leve de 1 a 5, de 5 a 7, 1 a 4. De 4 a 7 já é moderada, e aí já de 7 a 10 já é uma dor intensa, tá? Então, isso tudo tem que ser também avaliado na avaliação secundária. Se eu passar para o médico, né, a classificação dessa dor, isso aí já vai ser um passo muito ganho para esse paciente. O tratamento dele vai ser muito mais precoce se eu souber identificar o tipo de dor e passar para o médico para poder intervir na conduta. Realizar um eletro de 12 derivações, aqui já é dentro do intra-hospitalar, né? A não ser que a ambulância tenha um eletrocardiograma dele para fazer, geralmente na USA já é feito. Considerar ECG de segunda opinião, telecardio, né? Comunicar com o médico regulador, mandar foto ali do smartphone para ele, daquele eletrocardiograma, para ver se realmente ele concorda que se foi um IAM. Instalar acesso venoso periférico. Gente, não leva pacientes com suspeita de infarto sem um acesso venoso já funcionado, tá? E chegou na urgência sem acesso, não percam tempo. Já funciona esse acesso venoso. Realizar abordagem medicamentosa, vou administrar 300 miligramas de AS, né, macerado precocemente, a gente vai pedir que o paciente vai mastigar esse AS. Tem algumas contraindicações, então nós temos que saber a história desse paciente, por isso o sampla, a hipersensibilidade conhecida, se ele tem alguma alergia com a composição do AS, né, por exemplo, se ele já tem passado por alguma úlcera péptica, se ele tem alguma discrasia sanguínea ou uma hepatotopatia grave, né, algum problema já hepático, se ele já teve algum passado de sangramento, né, hemorragia digestiva alta, baixa, então ele é contraindicado para essa administração de AS. O clopidogrel, né, de 300 miligramas via oral também, para pacientes com menor de idade de 75 anos, para aqueles com mais de 75, administrar 75 miligramas só via oral. Então, geralmente, um comprimido, se eu não me engano, ele é 75 miligramas, 100 miligramas. Então, geralmente, para idoso acima de 75 anos, eu vou administrar um comprimido. Geralmente, menor de até 75 anos, nós vamos administrar 300 miligramas desse medicamento. E a mesma coisa, eu tenho que saber as contraindicações desses remédios, né? Eu tenho que realizar a abordagem medicamentosa, administrar o dinitrato de isosorbida de 5 miligramas por igual, o isordil, pessoal. Se o paciente tiver hipertenso, principalmente. Agora, se ele tiver hipotenso, por isso que a avaliação dos sinais vitais no IAM, ele também é extremamente importante. Sem sinais vitais e a história santa, eu não posso medicar, não posso fazer nada para esse paciente,
Por isso, nós temos que ser ágeis e saber identificar uma dor torácica típica. Então, se houver persistência da dor, esse medicamento, você deu esse remédio, se houver a persistência e não aliviar com esse medicamento, ele pode ser repetido até 2 vezes, 15 miligramas no máximo, com intervalo de 3 a 5 minutos entre as doses. Então, vocês vão fazer o AS, o clopidogrel e o Isordil. Não passou dentro de 5 a 10 minutos, já pode administrar um outro Isordil de 5 miligramas, claro, monitorando a pressão arterial desse paciente. Se a dor isquêmica não for aliviada pelo nitrato, administrar sulfato de morfina. Isso aqui tudo é indicação médica, tá? Só para vocês entenderem o que vocês estão fazendo dentro de uma urgência, vocês, passo a passo que o médico pede, vocês terem que saber a teoria disso. Ah, mas eu estou fazendo, mas para que eu tenho que fazer? Aí eu acabei de fazer, ele pede para fazer outro. É correto? Então, vocês, como técnicos, a gente tem que saber também isso, tá? Não só cumprir as horas, faz tal medicação. Eu acho que o profissional que é diferenciado é aquele que vai além do que ele está fazendo. Ele tem que saber realmente por que ele está fazendo, naquele tempo que ele está fazendo, tá? Então, eu vou fazer a morfina, se não for aliviada essa dor, repetir também essa morfina, né? Geralmente ela é diluída para 10 ml, eu vou fazendo 1 ml a cada 5 a 10 minutos até aliviar, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com a morfina, porque ela pode alterar o padrão respiratório e evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Se na eventualidade de hipotensão severa, uma pressão arterial menor que 90 milímetros por mercúrio, ou uma bradicardia, uma frequência cardíaca menor que 50, eu tenho que considerar o uso de atropina na dose de 0,5 miligrama a 1,5. Isso tudo é também conduta médica, tá? Mas se a pressão caiu, feito tudo isso, a pressão caiu, eu tenho que entrar já com uma atropina, porque esse paciente ele pode evoluir com a parada cardiorrespiratória. Realizar contato, né, com a regulação médica para definição do encaminhamento ou a unidade de saúde de destino. Se for um pré-hospitalar, quem vai encaminhar você para o hospital correto é a regulação médica. A regulação médica te passou todas aquelas condutas, você fez as medicações, medicou, o paciente não melhorou, você vai fazer contato, fez contato ou melhorou, ele vai te encaminhar para o hospital de destino. Se for um hospital de sua região que já tem uma hemodinâmica, ele vai diretamente para esse hospital, tá? Estar preparado para realizar a ressuscitação cardiopulmonar, que é a RSCP, né? E a desfibrilação, se necessário. Então, ficar atento com o uso dessas medicações se esse paciente vai evoluir com uma parada cardíaca. E se o eletro inicial não for diagnóstico, outro ECG deve ser realizado após 5 a 10 minutos, sem que exista atraso para a decisão de encaminhamento, tá? Se eu estou na unidade de ambulância, o meu eletro, ele realmente não acusou infarto ali naquele momento, se o hospital de destino é muito perto, não precisa eu perder tempo, esperar fazer o outro eletro, entrar com as condutas medicamentosas, eu posso encaminhar esse paciente para o hospital. Lá dentro ele vai ser feito o eletro, na hora que você chegar, você já pode calcular o outro eletro, para poder ver realmente a conduta medicamentosa desse paciente. Realizar contato com regulação médica para encaminhamento unidade de destino. Após o ECG de 12 derivações, avaliar se o paciente preenche os critérios para fibrinólise e, em caso positivo, informar a regulação médica para a definição do encaminhamento necessário. Geralmente é a USA que faz muito isso, tá? Ou até mesmo na sala vermelha, fez o eletro, fez os exames, entrou com as medicações, ele realmente precisa dessa fibrinólise, então nós vamos ter que, o médico vai prescrever a medicação para poder a gente administrar nesse paciente. Cuidado com quadros atípicos, foi o que eu falei aqui desde o início. Idosos diabéticos podem apresentar síndrome coronariana aguda apenas com desconforto gastrointestinal, dispneia, tontura, estado confusional, síncope, sinais de AVE, acidente vascular encefálico. Então, às vezes, pessoal, idoso diabético, eles têm esses sintomas e pode ser um AVE, tá? Não precisa, nem sempre vai ser um IAM. Então, nós temos que saber sinais, sintomas de AVS, sinais, sintomas de infarto, temos que saber classificar muito bem isso, porque isso é muito confuso. Então, às vezes, vai medicar esse paciente idoso para medicação de AM e talvez não é adequado, vai complicar o quadro desse idoso, tá? Então, qual que é o tratamento disso tudo que a gente está falando aqui? Esse monte de coisa que a gente já fez com esse paciente.
é a intervenção coronária percutânea no IAM com supradesnivelamento do ST, tá? Se no eletro, segmento ST, deu desnivelamento, a curva está diferenciada, eu tenho que entrar com uma intervenção coronária. Por isso que esse paciente ideal seria ele ser encaminhado para o setor de hemodinâmica, tá? Geralmente é feita a angioplastia ou alguma intervenção coronariana percutânea, tá? Que é indicado para desobstruir as artérias coronárias após o IAM, ou seja, pode ser um cateterismo, tá? O cateterismo é um exame que nada mais é que ele vai tipo um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância que seja. Você vai ver as principais artérias ali do miocárdio e ali no próprio cateterismo, né, você já consegue desobstruir. Quando não consegue, tem que partir para uma angioplastia. É feita como primeira intervenção, que seria a intervenção primária, ou após o uso de trombolítico, que é fibrinolítico, tá? São as medicações, ateplase, alteplase, depende da medicação que tem no serviço. Também, tratamento dos IAMs pode ser o uso dos stents, né? O implante do stent coronário ele é considerado dispositivo preferencial para a finalização da ICP primária. Então, gente, o que acontece? O implante, o stent, principalmente os farmacológicos, né? Coronários farmacológicos, é colocado, o stent é uma molinha que é colocada através de um catéter, dentro daquela artéria obstruída, ele vai entrar aqui está fechado por causa de uma ateroma, de uma placa de gordura. Então, esse stent vai empurrando, abrindo essa artéria, né? E aí ele vai ficar uma molinha dentro dessa artéria, a artéria abriu, estendeu um pouco para a corrente sanguínea passar. Então, hoje é muito utilizado o stent farmacológico, ou seja, ele é colocado aqui e nele ele não vai estender a artéria farmacológica, mas ele vai eliminando degradadamente assim a medicação ali, aquele trombolítico. Então, nisso, a artéria ela vai quebrando, esse farmacológico vai quebrando essas moléculas de gordura, esse ateroma, e aí ela vai voltando ao relaxamento normal para a passagem sanguínea, tá? Então, esses stents são muito indicados, são muito utilizados e são os melhores tratamentos hoje da hemodinâmica. E aí, por hoje é isso. Tratamento de AM, né, de angina, é basicamente isso. É fazer elétrico, é fazer, né, saber a dor típica desse paciente, fazer um eletro, fornecer a oxigenoterapia se necessário, uma saturação abaixo de 94%, principalmente se tiver com uma dificuldade respiratória, um esforço ventilatório ali, né, torácico. Entrar com as medicações, né, aspirina, Zordil, clopidogrel, morfina se for necessário, atropina se o paciente evoluir depois do uso da morfina com a bradicardia, né? E aí, se tudo isso foi feito, melhorou, mas sabe-se que através dos exames, esse paciente ideal seria já encaminhar para um cateterismo para ver o que realmente está acontecendo, qual que é a área de isquemia desse paciente. E aí, o tratamento do cateterismo que vai decidir se já desobstruiu ali no próprio cateterismo, você vai precisar de uma angioplastia, né? Você vai precisar do uso desse stent, tá bom? Então, por hoje é só. Encaminharei as atividades da aula passada com a aula de hoje, porque é uma aula só. Só ia ficar muito extenso a nossa outra aula. Então, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe e até semana que vem.